administrado pela Vortex e gerido pela XP, fundo que tem 312.524 cotistas, anunciou, primeiro no dia 18, que o fundo alugou 4.000 metros quadrados do Cislog Galeão, que fica no Rio de Janeiro, por 34 meses, levando a ocupação do imóvel para 85,9%. A receita acumulada nos primeiros 2 anos é de 0,0376 por cota, e a partir do 25º mês, ou seja, o primeiro mês depois de 2 anos, passa a ser de 0,0027 por cota. As estimativas não consideram os reajustes anuais do contrato e a vacância física do fundo diminui de 4,3% para 3,9%. Isso no dia 18. Só que daí no dia 21, anunciaram mais uma locação. O fundo locou agora 15.000 metros quadrados de galpão em Cajamar, que é aqui pertinho da capital de São Paulo, por 4 meses apenas, levando a ocupação desse imóvel para 100%. A receita mensal bruta vai ser de 0,0111 por cota. As estimativas não consideram reajuste? Não, isso eu esqueci de apagar, porque não tem reajuste anual, o contrato é por 4 meses. A vacância física, então, que era de 3,9% no início da semana, caiu para 2,3%, e aí colocaram no fato relevante que este é o menor patamar desde setembro de 2019. De pouquinho em pouquinho, vai lá alugando, mesmo que em contratos que não sejam padrão, assim, né? 4 meses em um, 34 meses no outro, tal, mas vai lá, né? O setor está aquecido e acho que gestor nenhum quer ver seu galpão vazio, né? Concordo. Sobre o prazo de 34 meses, é porque, na verdade, é com o inquilino, o que já era inquilino. Então, na verdade, fizeram isso para encaixar com o vencimento final, para não ficar uma parte vencendo no momento e outra parte vencendo na outra. Então, faz em 34, que aí os vencimentos se encaixam. E sobre o outro de 4 meses, não é a primeira vez que a gente vê fundo imobiliário de log, né, de logística, fazendo contrato de 3 meses, 6 meses, principalmente agora, se a gente pensar. Se o contrato ano, né? Começou ontem, 23/9, né? Acho que é ontem. Até janeiro. Vai até 23 de janeiro, ou seja, ele pega Black Friday e Natal, e se depois não tiver motivo, vende. Até loja de shopping faz isso. Eu já vi livraria que... papelaria, livraria, que em época de volta às aulas, aluga uma loja, tudo mal decorado, praticamente sem decoração, só para fazer o volta às aulas e depois devolve. É raro, mas eu já vi. Então, e de fundo imobiliário também a gente já cobriu aqui alguns fatos relevantes de 3 meses, 6 meses, etc. É parte do mercado. Agora começa a logística, né? Black Friday, Natal, Dia das Crianças, tudo uma coisa encavalada na outra. Então, essas são as 2 justificativas para os contratos com prazos incomuns, digamos assim. Verdade. O primeiro eu esqueci de comentar, não coloquei no resumo, mas você tem toda razão, é um atual inquilino que expandiu, que quis mais área, e o segundo é esse curto prazo que deve ser exatamente isso que você está falando, Natal, Black Friday, essas coisas todas. O setor de logística andou bem, né? Eu acho que a pandemia deu uma acelerada na visão do pessoal que tem que utilizar para last mile, para vendas pela internet, tudo, né? Acelerou uma coisa que iria acontecer, foi um catalisador, né? Acho que a pandemia foi um catalisador. Do jeito que prejudicou alguns setores, né? Ele beneficiou outros. Então, acho que o setor de galpão está surfando, né, um momento muito propício, né, para essa questão de expansões, diminuição de vacância, aumento de preço médio de aluguel, né? Eu acho que vai por aí. Muito bom. Então vamos para o próximo. No dia 18/9, o Rio Bravo Renda Varejo, que é RBVA 11, administrado e gerido pela Rio Bravo, e que tem 45.946 cotistas, anunciou uma nova emissão de cotas. Ato do administrador, 4ª emissão de cotas, que é para o público em geral, no valor de até R$300.023. Tem direito de preferência na proporção de 23,94%, não tem, sobras, mas tem, eventualmente, um montante adicional, se tiver uma procura maior do que 300 milhões. Os direitos podem ser negociados na B3, então, você que é cotista, provavelmente vai receber lá um RBVA 12, e isso pode ser comprado e vendido na Bolsa. O preço por cota é de R$108,12,
a taxa de distribuição é de R$ 4,02, o que equivale a 3,72%. Então, no total, quem exerceu seu direito vai pagar R$ 112,14 por cada nova cota. Aí, um fundo que, assim que passou um pouquinho do patrimonial, bomba, mais 300 milhões, né, para captar. Muitos estão nessa expectativa, né? O setor de varejo, né, eu acho que ele é um setor que abre bastante os olhos de quem faz essa gestão. Tá? A gente tem outros fundos imobiliários, HGRU, TRXF e tal, que fazem, inteligentemente, eles conseguem fazer uma gestão desse patrimônio e conseguir gerar valor, até com giro, né? Não só recebendo o aluguel, mas com giro do patrimônio que está lá dentro. E a ideia é a seguinte, né? Existem dois tipos diferentes de avaliação. Tem a avaliação que você faz para o fluxo de caixa descontado, que é a que a gente faz aqui dentro dos fundos imobiliários. E, na vida real, a gente faz uma avaliação que chama método comparativo direto de dados de mercado. Então, você tem lojas parecidas, o pessoal vê que cap rate que ela está negociando e faz essa venda. Então, o que os gestores sacaram? Né? Que você tem essa diferença, então você consegue, através de uma diferença de cap rate de compra e de venda, ter um ganho de capital importante, fazer essa distribuição para os cotistas. E alguns fundos fizeram quando estava abaixo do valor patrimonial para chegar no valor patrimonial. Né? Então, acho que é um setor que é muito grande no Brasil, ainda existem muitas lojas de rua, aquela coisa toda que se combina perfeitamente com a parte shopping. Né? E eu acho que, ficando acima do valor patrimonial, não só esse setor como outros, né, eles devem fazer, sim, novas emissões. Sim, concordo. Só para poder lembrar, o fundo ainda não divulgou o cronograma, né? Então, assim, só divulgou basicamente o que está no PowerPoint do Arthur. Então, assim, não tem exatamente o que vai... Se já tem um pipeline definido ou não, o quão definido, quão amadurecido está esse pipeline ou não, mas já fechou Na verdade, ainda não fechou o direito de preferência, a data de corte, né? Vai ser dia 28. Então, quem ainda comprar ou vender cotas na noite do dia 28 é que vai fechar quantos direitos de preferência cada um vai receber. Provavelmente vai ser mais ou menos, talvez, no próprio dia 28, ou um dia antes, ou um dia depois, quando vai sair mais informações, como o cronograma, que esse tem que sair, e tomara que saia alguma coisa de pipeline também, alguma informação desse tipo. Tomara para a gente poder ter alguma coisa melhor para poder olhar, para poder analisar alguma coisa mais tangível. Sim, o fundo tem, acho que uma parcela de alavancagem, né? E como o Timar falou, imóvel para comprar no setor de varejo é o que não falta, né? Negócio aí é o que não falta. E tem uma alavancagem também, que pode ser que queiram reforçar o caixa para pagar alguma coisa e tal. Mas é bom que as emissões voltem, né? E numa quantidade de 300 milhões, não é um negócio tão grande que não atropela ninguém, e os fundos precisam, isso, né? Voltar a crescer, voltar a aumentar patrimônio, cotista. Por um lado, a gente vê alguns fundos despontando a ponto de entrar em índices internacionais, índices globais, e os outros estão vendo que, opa, se a gente ficar muito, muito para trás aqui, a gente vira small cap de fundo imobiliário. Já dá para dizer assim, né? Tem os small caps, tem os large caps dentro dos fundos imobiliários, na verdade. É legal que a gente, falando assim, o tamanho tá pequeno, né? A emissão de 300 milhões e tudo, você pega os valores dos fundos imobiliários hoje, né? Bilhões. Aí, se a gente voltar 5 ou 6 anos atrás, né, o HGLG, que é o bilionário hoje, ele tinha 300 milhões de capitalização. Né? Aí eu me lembro do vídeo, assim que o Baroni entrou na Suna, aquela coisa toda, ele falando, não, o fundo é muito bom, mas ele tem que fazer emissão, ele tem que crescer, aquela coisa toda, ele tinha 300 milhões de valor de mercado. Então, isso aí, 5, 6 anos atrás. E hoje está no FTSE, Russell, Global Cap. Né? Então, você vê o tanto que a gente está crescendo de, sei lá, 5, 6 anos para cá, a diferença de mercado. Tá fique, né, Tim? Eu vou assumir aqui, quando o Arthur leu o slide e falou que o RBVA tinha 45 mil cotistas, por um momento eu pisquei assim, eu falei, será que só tem Parece só pouco, isso? Né? Eu juro de coração, Arthur, eu achei que estava errado o teu slide, eu cheguei a correr aqui nas minhas bases de dados para poder conferir, porque é um fundo que era muito grande, era muito importante, etc, etc. Hoje ainda é um fundo, claro, que tem seu tamanho, mas
que já está há algum tempo sem fazer emissão e está ficando para trás, né? Está com 45 mil cotistas, o que já coloca ele ali na metade de baixo do IFIX por esse critério, né? Ele deve estar ali pela meiuca, né? Que hoje a gente tem muitos fundos com bem mais de 100 mil cotistas, né? Até 200, 300 mil cotistas. Maxi Renda chegando a 1 milhão, provavelmente chega a 1 milhão ainda esse ano, né? Tá na boquinha de 1 milhão, mas, como eu sempre falo, nós somos velhos. A gente estava aqui quando BRCR tinha 10 mil e era um número inimaginável. A diferença de tamanho do BRCR para o restante era imensa, gigante, né? Era um fundo muito grande perto dos demais, né? E você vê que os outros foram crescendo, né? E ele foi ficando e o pessoal foi passando, né? Então, quem está no mercado tem que essa questão de gestão ativa, de fazer a emissão na hora certa, de tocar as coisas. E é engraçado que o investidor, né, ele está procurando cada vez mais informação. Então, quando a gente começou, não tinha YouTube, não tinha um monte de coisa que existe hoje, né? Hoje não, as pessoas estão procurando informação e estão vendo o que aconteceu, né, com esse fundo. Né? Então, eles vão fazendo ali um histórico, né? E eles premiam gestores bons, né? Eles estão punindo gestores ruins. Então, o mercado ele vai crescer realmente, como deve crescer, né? Os melhores saindo da frente, sendo premiados, né? E os que estão ficando para trás, um dia talvez serão comprados, né? Quem sabe? Então, o mercado ele tende. A gente tem hoje nos Estados Unidos, a gente vê que o mercado é 100 vezes maior do que o do Brasil, e a gente tem 200 REITs. A gente tem um mercado de 1% dos Estados Unidos, tem 400 e tantos fundos imobiliários, né? Então, isso aí tende, né, a momento, principalmente aquele momento de crise, quando a empresa engole outra, o fundo imobiliário vai acontecer a mesma coisa, em momentos de grande crise e tal, alavancagem, aquela coisa toda, os fundos grandes vão comprar ali os ativos dos fundos pequenos. Né? E teve um crescimento grande lá, viu, Timar? Porque eu lembro, eu acompanhava sempre, ficava atualizando dados para as aulas, e eram 80 milhões de investidores, e era isso, 80 milhões, passava 2, 3 anos, já veio 80 milhões. Aí, recentemente, fui ver, tomei um susto, 150 milhões de investidores lá no site da Associação Nacional, né? Falei, caramba, não é só aqui no Brasil que o negócio está crescendo, mas em número de fundos não, né? Continua aqueles 200 e poucos REITs e tal, né? Cresceu no interesse dos americanos de investir. Né? E tem que ver se foi brasileiro invadindo a praia, né? Porque agora tem um monte de corretora lá. Tá mais fácil para investir. E só para deixar claro, antes que as pessoas se assustem, nós três somos velhos de mercado, mas quando o Otmar falou que quando a gente começou a investir não existia YouTube, o YouTube já existia, tá? O que não existia era não conteúdo. Tinha YouTuber. Não tinha conteúdo de fundo imobiliário, tá? O YouTube é de 2005, a gente não tá nesse mercado de fundo imobiliário há tanto tempo, nenhum dos três aqui. Só para deixar muito claro, o YouTube em si já existia. Não existia conteúdo de fundo imobiliário para o YouTube, senão daqui a pouco eu fico falando que a gente tá velho, daqui a pouco vai achar que a gente tá aqui desde antes do YouTube. Não, o YouTube... Mas a gente tá muita coisa desde antes do YouTube, viu? Que não é tão antigo assim. Bom, acabamos voltando no assunto de ETF, fundo passivo, e a Cris Costa que perguntou qual seria a desvantagem que eu via no índice. Se você não pegou, é a questão de que esses cotistas, né, esses fundos passivos não votam em assembleia. E isso pode dificultar aqui no Brasil, quando um fundo precisa de 25% dos cotistas para uma aprovação mais relevante, mudança de regulamento, coisas do tipo. Bom,